Eu sempre fui um homem de princípios. Trabalhei a vida inteira. Criei meu filho sozinho depois que minha esposa faleceu. E sempre acreditei que educação e respeito eram a base de tudo. Por isso, quando meu neto nasceu, fiquei feliz demais. Pensei que poderia ver toda aquela educação que dei ao meu filho se multiplicar na nova geração. Mas a vida nem sempre sai como a gente planeja. Meu filho, o Roberto, sempre foi um bom menino, obediente, trabalhador, responsável. Mas quando ele se casou e teve o Murilo, meu neto, algo mudou. A Fabiana, minha nora, sempre foi muito mole com o menino. E o Roberto, coitado, entrou nessa também. Desde pequeno, o Murilo fazia o que queria. Chorava, gritava, e eles cediam. Eu via aquilo e meu coração apertava, porque eu sabia onde ia dar. Comecei a falar para o Roberto que ele precisava ser mais firme, que menino precisa de limite, de regra, de ouvir um não de vez em quando. Mas ele sempre dava um jeito de desviar do assunto. Dizia que eu estava exagerando, que era só fase, que criança hoje em dia era diferente. Eu respirava fundo e deixava para lá, mas por dentro ficava incomodado. Eu não estava inventando aquilo. Eu via o Murilo crescendo sem educação nenhuma. Quando o menino tinha uns 10 anos, ele já respondia para os pais, já xingava quando contrariado, já quebrava as coisas quando não conseguia o que queria. E nada acontecia. O Roberto ficava bravo, a Fabiana chorava, mas ninguém tomava atitude de verdade. Eu continuava dando meus conselhos, mas percebia que estava me tornando chato aos olhos do meu próprio filho. Ele começou a evitar de trazer o Murilo na minha casa. Quando vinha, ficava pouco tempo. Eu sentia que estava sendo afastado, mas não conseguia ficar calado vendo aquela situação. Os anos foram passando e o Murilo foi ficando pior. Aos 16 anos, ele era um adolescente impossível. Não estudava direito, vivia grudado no celular, tratava os pais como se fossem empregados dele. Eu ouvia as reclamações do Roberto, via o cansaço no rosto do meu filho, mas quando eu sugeria que ele botasse ordem na casa, ele ficava na defensiva. Dizia que eu não entendia a geração de hoje, que adolescente era assim mesmo, que com o tempo ele ia amadurecer. Eu morava sozinho, numa casinha simples, a mesma onde criei o Roberto. Gostava da minha paz, da minha rotina. Acordava cedo, cuidava do quintal, assistia meus programas de televisão, recebia a visita de alguns amigos velhos. Não pedia nada a ninguém, não incomodava ninguém, só queria que respeitassem meus cabelos brancos e a experiência que eu tinha de vida. Foi numa terça-feira de tarde que tudo aconteceu. Eu estava regando as plantas do quintal quando ouvi a campainha tocar. Fui até o portão e levei um susto quando vi o Murilo parado ali, sozinho. Ele nunca tinha ido à minha casa sem os pais. Abri o portão achando que tinha acontecido alguma coisa, que ele estava precisando de ajuda. O menino entrou sem nem me cumprimentar direito. Eu fechei o portão e perguntei se estava tudo bem, se ele queria água, se o pai sabia que ele estava ali. Ele me olhou com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de raiva e desprezo. Meu coração começou a bater mais rápido. Ele deu 2 passos na minha direção e começou a falar. A voz dele estava alterada, trêmula de raiva. Disse que estava cansado de mim, que eu era um velho chato, que só ficava enchendo o saco do pai dele, que eu não tinha nada a ver com a vida deles, que eu devia parar de ficar dando palpite em assuntos que não me diziam respeito.
Eu fiquei parado, sem acreditar no que estava ouvindo. Aquele era meu neto, o filho do meu filho, falando comigo daquele jeito. Tentei responder, tentei dizer que ele estava errado, que eu só me preocupava com o bem dele e do pai. Mas ele não me deixou falar. Ergueu o dedo na minha cara e disse, com os olhos cheios de ódio, que se eu continuasse enchendo o ouvido do pai dele, ele ia acabar comigo. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Um menino de 16 anos estava me ameaçando dentro da minha própria casa. Antes que eu pudesse reagir, ele cuspiu na minha cara. Senti o cuspe quente escorrer pelo meu rosto, pela minha bochecha, pingando no meu queixo. Fiquei paralisado. Meu corpo inteiro tremeu. Uma parte de mim queria avançar nele, outra parte queria chorar. Mas eu fiquei ali, parado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O Murilo me olhou com desprezo, deu um sorriso de canto de boca e saiu andando. Abriu o portão e foi embora, deixando eu ali sozinho, sujo, humilhado, chocado. Levei alguns segundos para conseguir me mexer. Fui até o banheiro cambaleando, me olhei no espelho e vi um velho de 72 anos com o rosto molhado de cuspe e os olhos cheios de lágrimas. Lavei o rosto com água fria, mas a sensação de sujeira não passava. Não era só o cuspe, era a humilhação, o desrespeito, a violência daquele ato. Eu tinha criado meu filho com tanto amor, com tanta dedicação, e agora o neto dele vinha me tratar daquele jeito. Sentei na cama e chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção. Pensei em ligar para o Roberto na mesma hora, contar o que tinha acontecido. Mas algo me segurou. Eu sabia como ia ser. Ele ia dizer que era mentira, que eu estava exagerando, que o Murilo era só um adolescente rebelde. Ia arrumar uma desculpa qualquer e colocar a culpa em mim. Eu já conhecia essa história. Então, decidi que não ia ligar. Ia pensar bem antes de fazer qualquer coisa. Passei a noite sem dormir. Fiquei revirando na cama, lembrando da cara do Murilo, da frieza no olhar dele, da forma como ele me ameaçou. E aquela frase ficava martelando na minha cabeça. Eu vou acabar com você. O que será que ele quis dizer com aquilo? Será que ele era capaz de me machucar de verdade? Será que eu estava em perigo dentro da minha própria casa? No dia seguinte, saí de casa cedo e fui até a praça do bairro. Precisava andar, respirar, colocar a cabeça no lugar. Encontrei um amigo velho, o seu Jacinto, e contei para ele o que tinha acontecido. Ele me ouviu em silêncio, balançando a cabeça, e no final disse uma coisa que ficou gravada em mim. Respeito se conquista, mas também se exige. Se você deixar passar, vai ser pisado para sempre. Foi ali que eu tomei minha decisão. Aquilo não ia ficar daquele jeito. Eu não ia aceitar ser ameaçado e humilhado por um menino de 16 anos, neto ou não. Eu tinha direitos. Eu tinha dignidade. E se o meu filho não conseguia enxergar a gravidade da situação, eu ia ter que tomar uma atitude sozinho. Pesquisei na internet e descobri que existiam órgãos responsáveis por cuidar de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar era um deles. Li que eles faziam orientação, acompanhamento, que chamavam os pais, para conversar quando havia algum problema de comportamento. Pensei muito se era aquilo mesmo que eu queria fazer, mas cada vez que lembrava do cuspe na minha cara, cada vez que lembrava daquela ameaça, eu tinha certeza de que precisava agir. No terceiro dia depois do ocorrido, peguei um ônibus e fui até o Conselho Tutelar. Cheguei lá nervoso, com as mãos suando.
Fui atendido por uma moça muito educada que me levou até uma salinha reservada. Contei tudo o que tinha acontecido. Ela me ouviu com atenção, fazendo anotações, e no final disse que aquilo era grave, que a ameaça a idoso era coisa séria, que eles iam abrir um processo de orientação e chamar os pais para uma conversa oficial. Ela me explicou que não era uma denúncia criminal, mas sim uma medida de proteção e orientação. Disse que os pais seriam notificados e teriam que comparecer com o adolescente para uma reunião onde seria feita uma avaliação do caso e um acompanhamento. Assinei os papéis, agradeci e saí de lá com o coração apertado, mas com a sensação de que tinha feito a coisa certa. Voltei para casa e esperei. Sabia que em algum momento o Roberto ia entrar em contato comigo, mas não imaginava que seria tão rápido. No dia seguinte, meu telefone tocou. Era ele. Atendi e ouvi a voz desesperada do outro lado da linha. Pai, o que foi que o senhor fez? A gente recebeu uma notificação do Conselho Tutelar dizendo que o Murilo ameaçou o senhor, que ele está sendo investigado por comportamento agressivo contra idoso. Isso é sério, pai? Pode ir para a ficha dele, pode prejudicar o futuro dele. Pelo amor de Deus, o senhor precisa retirar essa queixa. Respirei fundo antes de responder. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Eu não vou retirar nada, Roberto. Seu filho veio aqui na minha casa, me ameaçou e cuspiu na minha cara. Eu sou um homem de 72 anos e não vou aceitar ser tratado assim por ninguém, muito menos por um menino mal educado que você não soube criar direito. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, ouvi a voz da Fabiana ao fundo, chorando, fazendo escândalo. O Roberto voltou a falar, agora com a voz mais baixa, mais controlada. Pai, eu sei que o Murilo errou, eu sei que ele foi desrespeitoso, mas isso é caso de família. A gente podia ter resolvido entre nós. O senhor não precisava ter ido até o Conselho Tutelar. Agora, a coisa ficou séria demais. Foi você que não quis resolver entre nós, Roberto. Durante 16 anos, eu tentei conversar com você, tentei te alertar sobre o comportamento desse menino e você sempre me ignorou. Sempre achou que eu estava exagerando. Agora chegou num ponto que eu não posso mais ficar calado. Seu filho me ameaçou. Ele disse que ia acabar comigo. Você entende a gravidade disso? Ouvi um suspiro pesado do outro lado. O Roberto estava sem resposta. Ele sabia que eu tinha razão, mas o orgulho e o instinto de proteger o filho falavam mais alto. Pai, mas ele é seu neto. Ele é sangue do seu sangue. Como o senhor pode fazer isso com ele? Aquela frase me doeu. Doeu porque eu também amava aquele menino, ou pelo menos amava a ideia do que ele poderia ter sido se tivesse sido educado direito. Mas eu não podia deixar que o amor de avô me impedisse de fazer o que era certo. Roberto, justamente por ele ser meu neto, é que eu estou fazendo isso. Porque eu me importo com ele, porque eu sei que se ele continuar assim, vai acabar muito mal na vida. Talvez essa seja a última chance de vocês acordarem e tomarem uma atitude antes que seja tarde demais. Mas, pai, isso vai manchar a ficha dele. Ele pode ter problemas na escola, problemas futuros. O senhor está destruindo o futuro do meu filho. Quem está destruindo o futuro dele são vocês, que nunca colocaram limite nele, que deixaram ele virar esse monstro. Eu só estou fazendo o que deveria ter sido feito há muito tempo. A conversa foi ficando mais tensa.
O Roberto começou a me acusar de ser vingativo, de estar usando o sistema contra a própria família, de estar sendo cruel. Cada palavra dele era como uma facada, mas eu não voltei atrás. Eu sabia que se cedesse agora, tudo voltaria a ser como antes, e eu não podia permitir isso. Pai, por favor, eu estou te implorando, retire essa queixa. A gente vai resolver isso em casa, eu prometo. Vou ser mais rígido com ele, vou colocar ele de castigo, vou fazer o que for preciso. Mas, por favor, não deixa isso seguir adiante. Fechei os olhos e senti as lágrimas voltarem. Eu não queria machucar meu filho. Eu não queria destruir minha família. Mas eu também não podia fingir que nada tinha acontecido. Roberto, eu vou te dizer uma coisa e quero que você grave bem. Eu não vou retirar a orientação do conselho tutelar. Eles vão chamar vocês vão ter que ir lá com o Murilo e vocês vão ter que ouvir o que eles têm para dizer. E tem mais uma coisa, eu não quero ver esse menino na minha casa nunca mais. Enquanto ele não aprender a me respeitar, enquanto ele não pedir desculpas de verdade e mudar de atitude, ele não entra mais aqui. E se você não concordar com isso, talvez seja melhor a gente ficar um tempo sem se falar também. Pai, o senhor não pode estar falando sério. Estou falando sério, Roberto, mais sério do que nunca na minha vida. Ouvi a respiração dele do outro lado, pesada, cansada. Então ele disse, quase num sussurro, tá bom, pai. Se é isso que o senhor quer, tudo bem. Mas saiba que o senhor está perdendo seu neto. E talvez esteja perdendo seu filho também. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Fiquei ali parado, segurando o telefone, sentindo o peso daquelas palavras. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que eu estava exagerando? Mas então lembrei da cara do Murilo, do cuspe escorrendo no meu rosto, da sensação de humilhação, e soube que não tinha outra escolha. Os dias seguintes foram difíceis. Não recebi mais ligações do Roberto. Fiquei sabendo, por uma vizinha que conhecia a Fabiana, que eles tinham ido ao conselho tutelar, que tinha sido uma reunião tensa, que o Murilo tinha ficado vermelho de raiva, mas não tinha podido fazer nada. Os conselheiros tinham deixado claro que comportamento agressivo contra idosos era crime, que na próxima vez poderia ter consequências mais graves, e que a família toda precisava fazer terapia e acompanhamento. Fiquei imaginando como tinha sido aquilo. O Murilo sendo obrigado a sentar e ouvir, sem poder responder, sem poder fazer birra. Os pais sendo responsabilizados pela educação que não deram. Pela primeira vez em 16 anos, aquele menino estava enfrentando as consequências dos seus atos. Passaram-se semanas. Eu continuava na minha rotina, mas algo tinha mudado. Eu me sentia mais leve, apesar da tristeza. Tinha tomado uma decisão difícil, mas necessária. Tinha colocado meus limites. Tinha exigido respeito. Um dia, mais de um mês depois de tudo, o Roberto apareceu na minha casa. Sozinho. Estava com a cara cansada, envelhecida. Sentamos na varanda e ficamos em silêncio por um tempo. Depois ele começou a falar. Pai, eu vim aqui para te pedir desculpas. O senhor estava certo o tempo todo. Eu fui um pai fraco. Eu não soube educar meu filho direito. E quando o senhor tentou me ajudar, eu te afastei. Eu te tratei mal. E eu sinto muito por isso. Olhei para ele e vi lágrimas nos olhos do meu filho. Meu coração apertou. Depois do que aconteceu no conselho tutelar, a gente começou a fazer terapia familiar.
Está sendo difícil, mas está sendo necessário. O Murilo está resistindo, mas pelo menos agora ele sabe que tem limites. Ele sabe que não pode fazer tudo o que quer. E ele falou alguma coisa sobre o que fez comigo? Perguntei. Roberto balançou a cabeça. Ainda não. Ele ainda está muito revoltado, mas a psicóloga disse que é um processo que vai levar tempo. Ela disse que o senhor fez a coisa certa, que foi um ato de amor, mesmo que não pareça. Ficamos mais um tempo conversando. Não foi uma reconciliação completa, mas foi um começo. Deixei claro que minha decisão continuava de pé. Eu não queria ver o Murilo até que ele mudasse de verdade e viesse me pedir desculpas com sinceridade. Roberto entendeu e aceitou. Levantou, me abraçou e foi embora. Hoje, 6 meses depois, eu continuo firme na minha decisão. Não vi o Murilo desde aquele dia. Ouço notícias dele através do Roberto, que vem me visitar uma vez por semana. Dizem que ele está um pouco melhor, menos agressivo, mas ainda longe de ser o menino que eu gostaria que ele fosse. Às vezes, me pergunto se fui duro demais. Se um avô deveria cortar relações com o neto daquele jeito. Mas então lembro que amor não é só carinho e abraço. Amor também é limite, é exigir respeito, é não aceitar ser pisado. Eu fiz o que achei certo. Usei as ferramentas que a sociedade me dava para me proteger e para tentar salvar aquele menino de si mesmo. Não sei se vai funcionar. Não sei se um dia ele vai vir até minha porta com humildade, pedir desculpas de verdade e reconstruir nossa relação. Mas sei de uma coisa, eu não me arrependo, porque pela primeira vez em muito tempo eu dormi em paz, sabendo que tinha dignidade, que tinha valor e que ninguém, nem mesmo meu próprio sangue, ia me tratar com desrespeito dentro da minha própria casa. Sou um homem velho, de cabelos brancos e mãos calejadas de tanto trabalhar. Criei meu filho sozinho, com muito sacrifício. E se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que respeito não se pede, se conquista. E quando necessário, se exige. Essa é minha história. A história de um avô que amou o suficiente para dizer não.